Olá, criaturas do meu coração, como que vocês estão? Digam pra mim como passaram a semana, tá afobados, né? Gente, eu vou fazer 2 leituras, tá? Eu vou tentar dar uma resumida na semana, né, pra ficar mais curtinha, porque a gente tem bastante evento acontecendo, troca de signo, enfim. Era pra eu ter conseguido voltar no sábado com vocês, mas eu não consegui. E eu atendo às solicitações do Cosmo, já que eu sou funcionária dele, sua tradutora. Então, eu realmente não consegui, gente, tem bastante coisa acontecendo. Interna, externamente, interna delírios, externamente, né? E a vida da gente, né, também tem essas coisas. Somos astrólogos, mas temos, né, as nossas vivências também. E como eu sempre digo, eu participo com vocês do rolê astrológico e o bicho pega. Leitura da semana, nossos trânsitos, nossa novelinha semanal. Não esqueçam, gente, tá babado os oráculos que saíram ontem, né? Sobre a questão do eclipse, bateu pra galera. Então, assim, escutem. Eu vou fazer minha leitura. Eu escolhi meu númerozinho, minha cartinha, meu oráculo também, né? Porque eu falei, eclipse babado. Bateu assim com o que eu tô vivendo e tudo mais, né? Por isso que é legal a gente também sempre fazer, né, alguma projeção anual para ver. E claro, tem revolução solar, tem profecção, tem ciclos, né, que a gente consegue ver. Tem mapa de retorno lunar, a gente tem, né, um monte de ferramenta que podemos lançar mão, né, e colocar ali, né, à nossa disposição para termos uma ideia das nossas possibilidades. E às vezes parece tudo muito ruim, mas quando a gente está levando a vida dentro dos padrões necessários, né, astrológicos, a gente consegue ter um entendimento melhor daquilo, usufruir das possibilidades, porque é outra linguagem, né? E assim, simbolismo no mapa pode significar muita coisa. Ergue a mão quem assistiu a aula de dignidades e debilidades. Eu não estive presente, eu sempre estou presente em todas as aulas do Gilvan, até para fazer base de suporte, apoio, mas, né, correria do dia a dia não dá. No final de semana está mais corrida ainda. De qualquer forma, gente, é uma aula sempre muito especial. Todo mês a gente vai ter algum evento acontecendo, então se programem, quem quer participar, já deixa programadinho na agenda, não. Eu vou me dar de presente isso. Até dezembro eu acho que saem mais dois workshops pra gente poder, né, estudar um pouquinho mais, enfim, entender um pouquinho mais, né, pra quem tem dificuldade no entendimento de algumas coisas. Dá pra usar essa tabela independente da tua vertente astrológica, tá? É tradicional? É tradicional. Mas é o que eu falo, eu sempre disse, a astrologia não nasceu de uma chocadeira, né? Ela veio de algum lugar. Então não dá pra gente desrespeitar, assim, né, as tradições, porque foi o berço. Se não tivesse a tradicional, jamais existiria uma vertente moderna. Claro que a moderna vem com vários tipos de incremento, faço uso dela loucamente, e é sobre isso. Quanto à questão de trânsitos, meus amores, a gente começa já com a lua entrando na sua via combusta. Estamos nos preparando para a lunação já, né? Como eu disse, eu vou mencionar bastante sobre essa questão, inclusive do eclipse, né? Porque é um processo da lunação também. É importante, muito importante. Então, assim, fiquem de olho. Principalmente, eu volto a dizer, pessoal, que tem planeta em signo fixo, qualquer planeta, se você tem entendimento do que aquele planeta é para você, porque não adianta entender assim, Saturno significa o frio, o inverno e as coisas que estão se deteriorando, ou o tempo que nos dá experiência e sabedoria na base do soco, da porrada, mas ele dá, de algum jeito a gente aprende, né? E é sobre isso.
mas a gente tem que ver o âmbito pessoal. Por isso, a necessidade de uma leitura sempre individual. Ou o constante estudo desses significadores. Porque para mim, Saturno é uma coisa, pro Joãozinho é outra, para você que tá ouvindo, é uma outra coisa completamente diferente. Tranquilo? Dito isso, sem mais delongas, vamos falar sobre essa questão. Vou dar uma passadinha. A alunação vai estar importante. Vênus vai estar no meio dessa conjugação toda. Vai ser um rolê muito louco, pessoal. Muito louco, muito louco. Só que assim, gente, não fiquem assustados. Ai, meu Deus, a crise. Porque assim, Lua e Vênus, significadores muito importantes, inclusive do feminino. Então, eu acredito que na questão do mundial vai ter muita mulher tentando se pronunciar, tentando gritar em prol de todas as outras mulheres, ou muitos gritos de socorro durante esse período. Vamos ficar em observação e tratar nossas mulheres, né? Falo como representante do público feminino no nosso cantinho astrológico também, né? Vamos tratar, né, nossas mulheres todas, nossas irmãs, de energia, de base feminina. Não só as mulheres que vieram ao mundo com, né, seu órgão genital feminino, mas as mulheres que nasceram de alma feminina, né? Eu tenho respeito por todas as minhas irmãs. Talvez os meninos fiquem um pouco chocados agora, mas todos nós temos um pedaço de nós que é feminino, inclusive os meninos, né? Homens de plantão, por favor. Olhem para dentro de si e respeitem a sua sensibilidade, tá bom? Principalmente agora, teremos meses aí, porque vai ter essa ligação com o eclipse, né? A potência, porque não é só porque está em debilidade que não tem uma potência gigantesca de energia, esse eclipse, tá bom? De conexão com a Lua e Vênus, dos maiores representantes do feminino no nosso mapa. Né? Então, assim, vamos pensar nisso. Vamos pensar em como estamos reagindo ou esperando com esse feminino, ok? Então, não esqueçam do oráculo e bora, que isso vai ser importante também, tá certo? Então, hoje nós temos essa formação que vocês estão vendo, mapinha pro horário de Brasília, às vezes não coloco, às vezes eu coloco, todo mundo fica meio confuso. Essa formação aqui, ela já delineia muita coisa, já muda muita coisa, né? Todos os planetas, a partir do momento que eles começam a se encontrar na casa de um determinado outro planeta, que aqui no caso é Marte, nós sabemos que Marte está para fazer a sua retrogradação até o final do mês. Ele começa, até vou abrir aqui, ó, clicar em cima para vocês verem. Cadê? Aí. Até o final do mês ele começa, dia 30, bem no dia das eleições, o caos, ele fica retrógrado, tá bom? Então ele vai começar movimento estacionário, piriri, bororó, aquela coisa errada toda. Ele vai ser um ponto importante. Então, tá vendo? A gente vai falar de comunicação, ele tá no mutável, ele tá regido por Mercúrio, a casa de Mercúrio. Aqui a gente tem uma dualidade muito grande, uma versatilidade muito grande, né? De repente até um poder de convencimento, e nós temos que prestar atenção nesse rolê todo para dar tudo certo, para as coisas funcionarem, né? E a gente conseguir desenvolver nossas relações de uma forma sadia e adequada, tá bom? Então vamos lá. Essa formação, nós temos aqui pontos importantes, então, como eu tô mostrando aqui para vocês. Eu não vou falar tanto assim também dos aspectos, apesar da gente ter uma lua que vai aplicar trígono para Saturno.
A gente tem que arcar com a responsabilidade das nossas questões. Eu tô sentindo muito. Quando a gente fala de relação, a gente até pensa em relacionamentos amorosos. Tô sentindo muito, sinto a falta da outra pessoa, sinto falta do meu amigo, até mesmo, né, essas questões mais... todo tipo de relação, né? Briguei com fulano, as pessoas estão se desrespeitando bastante, eu tenho percebido, muito ásperas, né, no tratar. Aqui é um momento de vigília, de ter cuidado, de calma e observação. Eu vou dizer que isso vai delinear os próximos meses também. Falando de política, que a gente tem que falar um pouquinho, por favor, a gente não fica discutindo lé com cré com as pessoas ali, que não funciona. Todo mundo que precisava tomar uma decisão, já tomou a sua decisão, tá? Eu escutei gente olhando pra mim e vota em fulano. Pra mim eu não ia nem votar, mas tudo bem. Acho complicada essa questão de votar, né, a votação obrigatória. Então é isso. Então nós temos essa formação, dia 25 a gente já vai ter, né, a Vênus já colocada no grau onde ela vai ter conexão com o... Eu vou rodar aqui o mapinha pra vocês. Às 7 horas e 48 minutos, eu acho. Até vou colocar aqui. Opa. Não, vou colocar aqui certinho assim. E a gente volta um pouquinho. 7 horas e 49 minutos. Tá? 48, uns quebradinhos ali, 49, tá? A gente vai ter a conexão. Vênus não vai estar no exato, porque ela já tá passando. Mas a gente tem a conexão, né, desses 3 planetas, e por isso que eu tô falando. Regente da alunação. Pra vocês verem aqui, vou colocar. Primeira casa, a gente vai ter Sagitário, regente da alunação, regente do eclipse também. Temos aqui a Júpiter. Gente, o que eu falo, tá todo mundo com esperança de alguma coisa melhorar, de alguma coisa, sabe? Tá todo mundo querendo ligar esse sinal de luz, assim, meu Deus, vai dar tudo certo. A gente tá muito ávido por isso, em qualquer área da nossa vida, seja no mundo, seja no dia a dia, na rotina, meu Deus, vai dar tudo certo. Né? Júpiter está retrogradando, voltando para Peixes, a gente quer muito que as coisas fiquem bem, que tudo dê certo, que é um planeta que traz expansão, mas também os exageros, a gente vai estar muito positivista em alguns setores, conforme onde ele está passando. Se tiver planeta ali, então vai mexer com outras áreas, a gente propaga isso para as casas onde esses planetas regem também, além da casa onde ele está. Então, assim, vamos tentar, pessoal, se conectar com essa vibe, tá certo? Vamos tentar conectar com essa vibe e sem discutir com ninguém, sem exagero, sem briga, sem confusão. Vai ser difícil, mas senta e observa. A melhor maneira agora de seguir os próximos meses é observar. Vai passar por... Vamos supor, tá passando na casa 9 o trânsito. O que é a casa 9? Pode ser estudo, pode ser viagem. Então senta e observa, começa a montar teu futuro. Pensa como é que você quer estar daqui a um ano. Mas um ano é muito, Vivian. Muito nada. A gente piscou, passou 2 anos de pandemia. Sabe? Então, assim, muito nada. 2 anos, muito nada. A gente piscou, tinha alguma coisa, acabou, mudou, começou coisa nova, enfim, sabe? É muito nada. O tempo é muito nada. E o tempo tá muito bem no céu agora, que é Saturno. É muito nada, né? Ele tá ali e daqui a pouco a gente já vai ter ele passando pra Peixes, ele vai perder dignidade, vai necessitar mais esforço pra gente entender isso. E vai ter um olhar pra Júpiter. Então, onde Júpiter transitar nesses 2 anos e meio de Saturno é isso. Mas vamos falar do trânsito da semana, que a gente volta pra falar disso mais lá adiante. Ali na frente. Tô correndo eu aqui, ansiosa, porque as coisas realmente se encaixem e a gente venha a ter essa questão na vida da gente melhorada.
Eu não vou falar muito do eclipse nem da lunação, porque eu vou mandar o áudio pra vocês amanhã de manhã, falando da lunação inteira. Aí a gente começa falando do eclipse, tá bom? Mas de qualquer forma, a gente tem a mudança já pra... Essa conjunção vai ter importância durante a semana toda também, lua nova, enfim, começo, como que a gente senta, observa como que a vida acontece, como que as coisas se transformam. Então, novamente, meus amores, pensem no que vocês querem planejar para daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano. 3 meses já é menos, né? Ó, já tá pouco, já tá menos. Passa num piscar de olhos. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Permanecemos, então a lua sai, faz ali a oposição. Lembrando que tudo que for lidar com lua e Vênus, Urano está de olho nesses movimentos. Então podem perceber que desde o começo da pandemia, desde que Urano entrou em Touro, muita coisa tem mudado. E eu percebi que muita gente está mudando. Amizades se fizeram, amizades começaram, relacionamentos, tarará, que terminaram, que começaram, tudo mudou, a perspectiva que a gente tem. E quando veio, né, esse isolamento, todas as perspectivas mudaram também. Então, todos os trânsitos, nosso emocional precisa fazer alterações pra gente poder seguir o fluxo. São 6 anos, planetas que têm um trânsito maior, a gente vai ter tempo para adaptar, mas aproveitem esse tempo. Aproveitem sempre, tá bom? Então a gente vai continuar com a lua saindo daí da via combusta, nos 15 graus de Libra ela entra, 15 graus de Escorpião ela sai. De qualquer forma, é um período que a gente fica mais, ao mesmo tempo, borocochô e mais intenso. Essa Vênus, ela traz uma certa intensidade, uma necessidade de conexão, e às vezes sem falar. Estamos falando aqui de uma alunação e de um período de um signo mudo. Todo signo de água, ele é mudo, ele não fala, ele sente muito. O que ele não botar pra fora, pessoas, quem tem posicionamento sabe, e quem tá lidando com pessoas que têm um posicionamento assim, tenha paciência e compreensão. Porque a intensidade que tem dentro desta pessoa é tudo que ela não fala. Então, se você tá com dúvida, ela é cheia de sentimentos. Tenta puxar o assunto e falar por ela, nem que ela diga sim ou não. Ok? Bora. Então, dia 27 a gente já vai ter a lua saindo, né, de Escorpião. Ela vai ter os seus movimentos. Quando ela fica vermelhinha no mapa, gente, é porque ela tá fora de curso. Eu sempre vou falar, aquele momento boring que a gente não sabe o que fazer com as demandas da vida. Acontece, todo dia a gente tem um movimento ali, quando ela, né, cada pouco a gente fica meio confuso, é muita coisa que chega, e as coisas vão se ajeitando, tá bom? Mas é que eu falo pra vocês, a semana vai ser delineada muito por isso, o mês vai ser muito delineado por isso. Então eu vou trazer pra vocês amanhã já, né, essa questão da alunação, para conversarmos um pouco mais sobre esses detalhes, ok? Já coloco o calendário disponível, tudo mais. Com a saída, então, a Lua vai olhar, né, para Júpiter, 4 minutinhos, né, no céu, para que ele volte para Peixes. A gente vai estar cada vez mais intenso nessa necessidade, dia 27, cada vez mais próximos do dia da votação, né, essa tensão, fora outras áreas da nossa vida que trazem essa tensão também, a gente tem que olhar tudo isso. Mas já ficamos um pouco mais leves em outros sentidos, apesar da intensidade emocional ser muito grande, a aflição, a ansiedade. Vamos tentar falar, nem que seja por uma linguagem figurada, alguma coisa para outra pessoa, nem que seja para contar a história e dar exemplo, assim. Às vezes eu não consigo falar dos meus sentimentos, mas eu pego a história do meu amiguinho para contar sobre o que eu tô sentindo. O meu amiguinho foi lá e tava se sentindo muito mal no emprego, e conversou com o outro, conta a história de todo amiguinho, e daí fala assim, no final ele pediu a conta e entrou no emprego melhor. Eu tô me sentindo assim.
igual meu amiguinho. Conta dos sentimentos do amiguinho. Porque o fato de, quando eu falo é mudo e não fala nada, não quer dizer que não fale nada, não fala sobre si. Mas para contar uma história, pode ser que seja a pessoa perfeita. Então, às vezes a gente pega a fala dos outros para poder contar algo. E a gente pode se sentir muito assim. Então, use exemplos. Procura bons exemplos. Conta com o coração, conta com bondade nas suas palavras, com generosidade, com afeto e acolhimento. Para quem você está precisando contar alguma coisa sua. Mas use o exemplo do amiguinho, da mãe, do pai, enfim, da história que viu no filme, sabe? Usa de alguma forma isso para você poder conectar e falar alguma coisa. Nosso trânsito ele vai até o dia 30, né? Eu vou passar aqui rapidinho, porque eu não quero muitas delongas. Eu vou falar com mais detalhes com vocês amanhã sobre as alterações. Então, já no dia 29, a gente tem mudança da Lua em Capricórnio. Outra queda, a gente já tem movimento estacionário aqui de Marte, né? Já, olha o Szinho ali do lado, ele já tá se preparando para nossa retrogradação. Esse S é de estacionário, para quem baixar o programa vai começar a perceber, né? Na retrogradação dos planetas. A gente já tem Saturno direto, né? Aqui já despreocupado. A gente também vai ter movimentação de... Aqui, deixa eu só mudar aqui para vocês. A mudança, né, no dia 29 mesmo, Desculpa, a mudança no dia 29/10, né, de Mercúrio, que já mostra até a retrogradação dele no final do ano. Aqui, né, já no dia 29 também, às 4 horas da tarde, ele também passa a olhar para Marte. Então, a gente vai ter um pequeno stellium ali, Mercúrio andando bem rapidinho, capaz de juntar todo mundo. Lembrando que ele vai fazer movimento Casime também, né, durante esse mês. Então, olha a intensidade das emoções que a gente vai ter. Eu vou andar mais um pouquinho, a gente vai estar... se eu não me engano, a gente tava com a Lua em Capricórnio no primeiro turno da... Eu acho que sim, é isso aí. No primeiro turno das eleições, tá? Então, eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui. A gente vai terminar a semana com essa Lua em Capricórnio. E é o que eu falei pra vocês, é uma semana de muita intensidade, a semana também termina com essas características no dia 30, só que a gente vai estar muito mais envolvidos com a parte material das coisas do que com a parte emocional. Com Saturno andando direto agora e a Lua olhando para Saturno, quando ela entra em Capricórnio, o que nos acontece? Nós vamos começar a pensar na concretude das coisas. O que eu tenho que plantar, o que eu tenho que fazer de estrutura para que X, Y, Z, meu relacionamento, meu trabalho, minha família, minha casa, as minhas coisas funcionem. Então, a gente vai entrar a próxima semana com essa delineação. Não esqueçam de escutar, né, os oráculos, que é bem legal. A gente acaba conectando ali com uma intuição nossa. Às vezes não é 100%, porque é uma leitura geral, mas, né, aqui também, né, é uma leitura geral. Então, não consigo... Eu falo de um âmbito muito assim, porque é o que vai delinear o mês inteiro, gente. É essa intensidade, é essa observação, é essa coisa do não conseguir falar, as pessoas discutirem porque o outro não fala. Então, você não tem fala própria, você não vai conseguir contar sobre você porque tá muito internalizado. Conta a história do outro, tá bom? Gente, eu vou terminar aqui a semana com vocês, porque não tem realmente tanto para falar assim. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente com a gravação da alunação, que vai ser importante pra gente também, tá? Mas foco nisso. Essa semana, por favor, não discuta, não entre em atrito por causa de pouca coisa, aspas, né? Porque às vezes a gente perde a amizade por um rolê que não é a gente que define, são os outros, né? No final, a gente tá todo mundo conectado. Se lá fora grandes países não quiserem que a gente faça determinada coisa, a gente não faz. Ainda estamos sob o poder de muitas outras coisas, além de uma presidência, além de um governo municipal, estadual e tudo mais. E não se prendam à política. Resolvam as áreas da vida de vocês dessa forma, sem muita discussão, observando, usando bons exemplos, falando com carinho, com amor, com afeto, com acolhimento, com generosidade, a história do outro. Histórias que te tocam para poder falar sobre a sua verdade. E daí fala no final: essa história é para te contar como eu me sinto.
E se você conseguir colocar algo seu pra fora, melhor. A gente vai estar ou muito na encrenca ou no silêncio do nosso interior, na observação. Então procure usar esse momento que inicia agora e toda a construção do resto do mês, que a gente vai falar um pouquinho na alunação, lua nova, amanhã, né, todo o resto, a gente vai falar sobre isso. Então vamos pensar a respeito, tá bom? Eu fico por aqui, não esqueçam de ouvir então o nosso oráculo, não esqueçam de participar dos eventos que a gente tá fazendo sobre isso. Um beijo no coração de vocês. Volto semana que vem com os trânsitos. Amanhã falamos da alunação, ok? Beijo a todos e até!